Muito bem, gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Dom. Hoje com duas convidadas muito especiais e em um momento muito especial para o estado do Amazonas. Quero convidar vocês a conhecer a nossa querida Nair Blair e a nossa querida Rita Nobre. A Nair e a Rita estão num desafio, né? Eu acho que nunca enfrentado no Amazonas, uma chapa puro sangue, mesmo partido, né? E também uma chapa só mulheres, né? Então as mulheres aí empoderadas estão dominando o mundo. E parece que vão começar pelo Amazonas. Amém. Bom, sejam muito bem-vindas, Nair. Muito bem-vinda, Rita. O espaço está aberto. Quero aqui, além de agradecer a presença de vocês, agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Os nossos parceiros que nos dão o equilíbrio para que a gente possa manter o nosso projeto em pé. Muito obrigado a todos e sejam todos muito bem-vindos novamente. Bom, Nair, seja muito bem-vinda, querida. Esse é um espaço que a gente vai dialogar, debater, conversar, e um espaço aberto e amplo, sem cortes, para que você possa falar da sua história, que você possa contar a sua história, as suas versões e também falar do seu projeto, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Dom, boa tarde a todos aqui do estúdio, a minha querida Rita, a nossa parceira de chapa, companheira de luta, né? E a todos do Amazonas, em especial a nossa querida e amada Rio Preto da Eva, né? Um beijo aí especial para todas as amigas, queridos, eleitores, munícipes daquele município que eu tanto amo. E Rio Preto da Eva, que hoje, né, dá início à Feira da Laranja, a gente vai estar lá daqui a pouco também, mostrando o evento e o município como um todo. Tenho grandes amigos, quero mandar um abraço a todos de Rio Preto da Eva. Rita Nobre, seja muito bem-vinda. O microfone é seu, querida. Muito obrigada, boa tarde a todos, né? E assim, agradecer pelo convite, né? Estamos juntas aqui, eu e a nossa querida governadora, candidata ao governo do estado, Nair Blair, né? Estou me sentindo honrada de estar ao lado dessa grande mulher nessa caminhada. Ok, vamos aqui começar pela Rita, já que ela é a bola da vez. Rita, você é cirurgiã dentista, né? Trabalha já no terceiro setor, tem um instituto Nobre Ação Social, né? E agora decidiu encarar esse projeto. Como foi essa transição de cirurgiã dentista para a política, né? Então, muito obrigada pela pergunta, bem oportuna, até uma forma também de eu falar sobre a minha pessoa, né? Enfim, sou cirurgiã dentista por formação, né? E nós temos um instituto chamado INAS, Instituto Nobre Ação Social. Qual é o objetivo desse instituto? O nosso instituto, ele agrega as 3 áreas de conhecimento, humanas, exatas e biológicas, né? Com o intuito, com o objetivo de alcançar as famílias que vivem vulnerabilidade, que estão à margem, né, Pode falar. do sistema. Nós atendemos exatamente na lacuna do sistema, né? Nós temos aí vários serviços que nós colocamos à disposição, né, da sociedade menos assistida, gratuitamente. Esse instituto ele já funciona há quanto tempo? Desde 1997. Meu Deus, já Sim. são o quê? 20 e poucos anos aí. Exatamente, de estrada. Muito bacana. Deixa eu te perguntar, o teu sobrenome Nobre tem a ver com a Nobre Aquática ou é famílias distintas? Bom, pode até ser. Nossa família é bem grande. Não os conheço. Caco, mas se né? de Tinha o repente... Caco, Caminha, sim, aquela galera exatamente. toda, né? Bom, então, parabéns aí pela iniciativa. Eu sempre relato aos amigos que é muito fácil criticar a política, né? Quem está fora, mas sair da zona do conforto de uma profissão, de uma vida já estabilizada para virar vitrine e estar exposto a críticas, a pessoas arremessarem pedra, com certeza está de parabéns. Nair, querida, amazonense, né, Nair? Muita gente... Puríssimo, assim como a doutora Rita, maravilhosa. Muita gente pensa que pelo seu naipe, né, pela finesse, não é do Amazonas. Mas conte sua história. Cabocla, nascida aqui em Manaus com muito orgulho, né? Na Santa Casa de Misericórdia, depois batizada na São Sebastião, e aí criada e
como diz o outro, né, graduada nas ruas do centro, da Zona Leste, que eu tanto amo, e de vários bairros de Manaus que eu tenho trabalhado assim com muito afinco nos anos a fios que eu trabalhei aqui, junto com Marise Mendes, Amazonino e várias outras personalidades da política daquele momento. Bom, vamos já entrar nessa história do teu histórico. Mas, dona Linda, como as duas são amazonenses, peço para dona Iaci bater um açaí lá de Carauari. Por favor. Pra gente fazer. Nossa. Aí, Linda, pode bater e trazer. A gente vai conversando aqui, elas vão provando, tá bom? Feliz, gente. Muito Feliz. bem. Um açaizinho de Carauari é sempre bem-vindo. Já vou logo avisando que é o melhor do mundo, né? Por favor. Claro. Eu já tive a honra de tomar meio litro do seu açaí quando ele chegou no Rio Preto. Eu lembro, é verdade, é verdade. Tá me devendo a outra metade Então do pronto, litro. e vai levar para dar sustância na Amém, campanha. Amém. Glória a Deus. Bom, Naí, você falou das suas raízes amazonenses, né, manauara, e a tua história começa nessa parte de bastidores, políticas, essa atuação começou em 89, não é isso? Como foi esse início? Eu entrei num programa, né, que hoje é conhecido como Jovem Aprendiz, na Secretaria de Ação Social. Naquela época éramos jovens, né? Naquela época você continua sendo, eu era bem jovem, eu estava entre 16 e 17 anos, entrei nessa parte de trabalho e logo que fiz 18 anos fui contratada e a partir disso comecei a trabalhar, depois acompanhei a dona Marise, veio uma trajetória, são quase 35 anos de serviço público, né? E muito gratificante, aprendi muita coisa, ensinei muita coisa, vivi, convivi e isso hoje me credencia para estar aqui colocando o nosso nome à disposição, juntamente com essa guerreira mulher, que já há mais de 25 anos vem trabalhando diuturnamente para resolver realmente as questões sociais sem a ajuda do governo. Então, por que não? Estamos vendo, né, doutora Rita, tanto descaso com a saúde. Você, como uma pessoa operadora da saúde, coloca através do seu instituto voluntários, parceiros, pessoas realmente comprometidas com o bem-estar da comunidade, da sociedade amazonense e sem nenhum patrocínio e nem força do poder público. Então, por conta disso, resolvemos nos unir, já que temos a experiência e ela segue trabalhando sem nenhum tipo de ajuda do governo, resolvendo o problema das pessoas, aceitamos o desafio de termos aí essa chapa puro sangue, com um partido que não tem gerência masculina. Temos aí um presidente, pastor, uma pessoa muito querida, conciliadora, que também compõe a chapa conosco majoritária, que é o pastor Peter Miranda, que está como candidato a senador. E resolvemos fazer uma proposta diferente, compromissos daquilo que a gente já tem experiência, a gente já vem trabalhando, para que a gente seja um diferencial na vida das pessoas. Bom, quando você fala de experiência, eu acho muito, muito importante a gente ressaltar que a tua experiência também não foi só regional, né? Ela chegou a ser nacional e internacional. Mas vamos por parte. O teu processo em Brasília foi inicialmente com Jefferson Pérez, né? Sim, não. Eu saí daqui para trabalhar como assessora técnica na representação da Prefeitura de Manaus. Naquele momento, o Eduardo Braga era o prefeito, então eu fiquei lá por pouco mais de um ano, e de lá eu segui para ser consultora do senador. Logo em seguida, trabalhei como representante da associação e procuradora da Associação dos Municípios. Tivemos aí, junto com o Zé Beleza, que na época estava como prefeito de Barcelos, e fizemos um trabalho aí para 48 municípios. Pegamos a associação com 2 municípios, estava associado Barcelos e Manaus, e em menos de 12 meses a gente conseguiu aí representar 48 cidades do Amazonas com projetos de grande envergadura e projetos sociais com bastante relevância. Então, naquele momento, tu trabalhava mais ou menos como criação de projeto, captação de recursos, Foi a primeira vez que a prefeitura de uma capital resolveu entrar em parceria com a Associação dos Municípios, que na época era o prefeito Alfredo Nascimento, e a gente resolveu criar, a partir dali, uma estrutura para a associação para atender realmente todos os prefeitos e assessores que buscassem realmente apoio e recursos federais. E aí eu aprendi ali a como tratar a questão do orçamento público, fiz vários cursos de especialização, logo em seguida veio a Instrução Normativa do Tesouro Nacional, que veio a partir de 1997, que já entrava no arcabouço mais técnico para a liberação de recursos, e a partir disso começamos a trabalhar com projetos
e ações voltadas realmente às administrações locais. Certo. Aquilo foi a etapa Brasília, né? Uhum. Agora vamos falar da etapa Mundo, né? A Mundo só se deu agora, recentemente, Já- em 2008, pela advento da morte do meu senador Jefferson Pérez. Caminhamos junto 12 anos, né, o primeiro mandato todo, e mais 5 anos do mandato, do segundo mandato. E depois a morte dele eu não via muito sentido, né? Porque eu trabalhei com uma pessoa que, além de admirar, eu tinha, assim, referência. Então, não tinha como trabalhar com uma pessoa diferente. Apareceram várias propostas, mas nenhuma se enquadrava dentro daquilo que eu estava já inserida no sistema como senador. Uma coisa mais correta, mais lícita, com salário realmente mais digno. Então, eu preferi optar em ir embora do Brasil. Foi quando aí eu comecei a ter essa experiência internacional. E chegando fora do Brasil, A gente tem que trabalhar, né, minha gente? é... E a gente lê jornal, né, minha gente? E a gente vê que tem uns concursos por aí, vê uns movimentos e a gente se inscreve. Rala, participa e ganha os concursos. E Como aí foi essa experiência? Conta pra gente. foi simplesmente maravilhosa, porque eu sempre fui assim uma pessoa de muita fé. Então eu nunca senti barreiras. Eu acho que o mundo, para quem conhece, sabe que não existe preconceito social. O maior problema no mundo ele é racial. Né? Perdão, não existe preconceito racial. O maior problema, o maior preconceito que qualquer um pode enfrentar é social. Então, se você tem aí um idioma universal, que é o inglês, se você domina esse idioma, você não vai ter problema, você não vai passar fome em lugar nenhum. Você vai se adaptar, óbvio que chegando num primeiro momento, você vai ter aí que se adaptar com os costumes. Depois dos costumes tem a questão climática, né? A gente sai de 50 graus acima de zero para 40 abaixo. Tem Uma pequena adaptação, diferença. aquela pequena diferença, mas no primeiro momento a gente é brasileiro e não desiste nunca, então a gente segue caminhando. E logo depois disso você começa a fazer propostas, trabalho, apresentar. É mais difícil, demora um pouco, porque ninguém sabe quem é você, mas o desafio é muito gratificante, porque eu acabei entrando num concurso em 2012, que sagrei vencedora no final de 2013, e a partir disso eu comecei a fazer essa consultoria para a FIFA para que fosse feito um sistema inovador de tecnologia na Copa do Mundo. Então, tirei de grandes empresas concorrentes, porque elas tinham a tradição de acompanhar a questão da segurança, mas nenhuma delas tinha apresentado um projeto inovador e que fosse realmente eficiente. E a gente conseguiu, através de várias oficinas, de mais de 3 anos em análises de concurso, passamos por uma prova de conceito que passou mais ou menos 6 meses para ser realmente sair do resultado. Então, a gente passou por um processo de seleção global, universal, né? E conseguimos sair vencedores disso. E viemos para cá como contratados para fazer a Copa do Mundo. É muito criterioso, né? Todo o processo da FIFA é muito criterioso. Existe um padrão de qualidade muito alto no primeiro mundo, né? Então, quem consegue chegar nesse nível de exigência, consegue sobreviver em qualquer lugar. Tanto que virou um ditado aqui, né? Padrão FIFA, Inclusive, né? que pouca gente sabe, mas esse nome eu que criei. Foi? Exatamente. Olha aí, a gente Quando eu descobrindo. cheguei lá apresentando, eu falei que a FIFA tinha um padrão e a partir desse padrão eu gostaria de ser enquadrada com o meu projeto no padrão FIFA. Aí ficou todo mundo falando, Jerome Val, que usava muito isso, dizia assim, padrão FIFA no Brasil. E aí Então esse processo a gente pode colocar também que outro ditado, o mundo dá voltas. Muitas voltas. E ele deu voltas e voltas, mas te trouxe a Manaus. Foi aí que foi o retorno. Em realidade, isso aí é uma história que eu participei muito complexa. O que ocorria é que eu já estava como consultora da Comebol, eu já estava chefiando a delegação chilena, eu já era chefe de segurança, inclusive nos jogos com a Libertadores, nos jogos que eles jogavam fora do Chile, na América do Sul, eu acompanhava, inclusive e especialmente aqui no Brasil, questões de segurança. E tendo lá na FIFA uma possibilidade do cancelamento do Amazonas, porque eu não sei se vocês se recordam, e as pessoas também devem rememorar, mas a Inglaterra não queria jogar aqui, os Estados Unidos... Houve uma barreira, né? Havia uma resistência muito grande. Uma né? resistência porque o Estado não tinha feito, na época, uma apresentação que justificasse a permanência em território amazonense por mais de 8 horas e não tinha critérios de segurança para as delegações estrangeiras e nem para os atletas. Então, não se tinha controle sobre água, sobre armamento, rastreamento antibomba, porque a polícia local, a estrutura do Estado nunca trabalhou com isso. Eles não estavam preparados para fazer ações
antiterroristas, E por nunca exemplo. tinham chego nem perto de um evento desse porte, como né? ninguém no Brasil. Mas algumas outras cidades, elas tinham ali o know-how de alguns profissionais da área, alguns secretários de segurança e alguns coronéis de algumas corporações terem participado de eventos internacionais comadidos militares e, a partir disso, ter uma pequena experiência. Já era um começo, né? Que já era um pequeno começo. Tanto que quem era responsável pela parte da Polícia Federal era um adido federal que morava na Espanha, que teve que ser remanejado para poder, de fato, atender algumas delegações no Brasil. Esse processo, a Copa foi em 2014, mas esse processo começou bem antes, né? 2010. 4 anos de planejamento. Não, na realidade, De execução. 2010 já foi quando nós passamos a ser previamente selecionados. Passamos 2 anos conhecendo todos os CTs no mundo, visitando cada delegação para saber a especificidade técnicas de cada cultura. Não é um projeto de seleção que você chega lá e você ganha pelo menor preço, como ocorre no Brasil, não. Você, além de provar a capacidade técnica, que é um critério de avaliação para entrar no processo como esse, você tem que, de fato, gerar confiança em todos aqueles que você pretende salvaguardar com segurança. Então, é um assunto muito criterioso, porque você vai desde acompanhar o jogador do banheiro, para saber se tem estrutura de segurança, se ele de fato pode tomar banho em segurança, se ele tem a alimentação dele ok, se os pertences dele vão estar bem seguros, se não vai haver nenhum tipo de terrorismo contra alguma delegação, porque boa parte das delegações estrangeiras, elas têm grandes governantes, reis, rainhas, príncipes, grandes personalidades do mundo. Então, é um tipo de estrutura que não se vai trabalhar para qualquer pessoa. Se precisa manter aquela nação que visita uma outra nação. Então, é uma complexidade na segurança muito alta. Não, são valores, assim, inestimáveis, porque vamos botar aqui só jogadores. Quanto que esses jogadores valem para as empresas de seguro? Muito. Imagina o quanto essas empresas... Enquanto a preocupação dessas empresas com isso, né? Um cara desse sofre um acidente aí... Ou um acidente, no caso mais comum, por conta do clima, que era justamente isso que eles não queriam ver jogar aqui, tinha o fator clima, que era muito maior do que o fator segurança, porque alguns jogos que ocorreriam aqui, logo em seguida eles teriam que jogar em Curitiba. Então, numa média de 35, 40 graus, e a partir disso eles caíram para -2 ou 1. E isso faria com que a qualidade do rendimento deles caísse, poderia prejudicar estruturas, e as seleções preferiam manter a integridade do seu jogador até que migrar. Porque foi a primeira vez numa Copa do Mundo, Dom e telespectador, que a FIFA abriu um precedente de colocar 12 cidades sedes. O máximo que ela tinha trabalhado eram com 6, entre 4 e 6. Ela sempre trabalhou nesse Então, isso a gente já imagina que dobra a complexidade, né? Além de dobrar a complexidade, a gente está falando de um país que geograficamente continental, né? Continental. Então, você jogar na Alemanha, jogar em Munique, jogar em Zurique, é uma situação. Você jogar em Londres, ali em Chelsea, jogar lá no centro de Londres, jogar no Manchester, jogar em determinados pontos que você não vai passar de 20 a 30 minutos para se locomover, é uma situação. A outra coisa é você sair do Amazonas e jogar na arena lá de baixo, no sul do Brasil, e depois você voltar... Que é 4 horas de voo, fora a logística para... logística de transporte fora, a questão de fuso horário fora, a questão climática. Então, tudo isso debilita o atleta. Naí, esse foi o maior projeto e mais gratificante da tua vida? Ele foi um dos. Eu já trabalhei em grandes, bons projetos, mas esse realmente me fez, assim, abrir, né, um leque de conhecimentos, de network mesmo. Você conhece muita gente, você tem pessoas que eu sou fã, não posso dizer fanática, porque o contrato da gente não permite que a gente seja fanática. Inclusive, a gente tem que passar por testes de avaliação psicológica para ver que você realmente não vai, naquele momento, ficar emocionada. Eufórica. Né? E eu me lembro que quando a gente veio, o Chile jogou contra o Brasil no amistoso que teve Brasil e Chile, e eu tive que virar de costas para a seleção brasileira para eu não sentir, porque não existe você ver a seleção seres brasileira humanos, né? ali concentrado para entrar e não bater aquela emoção canarinho. Não tem. Então, você tecnicamente vira de lado, e o Neymar sorrindo, e todo mundo ali, você desejando sorte. O hino nacional. Coração, o hino nacional tocando, e você simplesmente fingindo a egípcia que você não está vendo nada. Isso aí foi de todos o maior desafio, mas é muito gratificante. Isso financeiramente te deu uma boa rentabilidade, te trouxe uma estabilidade, ou os seus negócios já andavam? Porque tu é empresária. Sim. Né? O fato é que tu já trabalhava com empreendedorismo, já trabalhava com empresário. Trabalhando com grandes
dos eventos. Até aquele momento eu tinha, porque eu fechei um contrato com o governo do estado do Amazonas, eles me pagaram 10% apenas do valor pactuado. Além de não terem me pago o que foi devidamente pactuado pelo processo que nós trabalhamos, ainda me colocaram numa situação vexatória de ter trocado, porque acharam que, como a gente está mexendo com segurança e defesa, que toda a estratégia de monitoramento antibomba, de rastreamento aéreo, de tudo que foi feito não poderia ter sido divulgado, porque é questão de segurança, eles acham que o contrato aqui não existiu. Né? O Amazonas ganhou prêmios internacionais, teve realmente uma visibilidade que jamais teria sem o nosso trabalho, jamais teria, e por conta daquele problema acabou me trazendo mais transtornos, porque nós havíamos feito investimento para essa captação desse negócio, entre estudos, viagens, manutenção no processo do contrato de análise de risco, o contrato de prova de conceito, a gente gastou mais de US$ 1,5 milhão, ou seja, a gente já tinha entrado naquele momento ao dólar a 3,80 com mais de 5 milhões em investimentos. E a gente não conseguiu recuperar nem o investimento. Nem o investimento, porque veio essa questão política, que inclusive é o que me trouxe de volta aqui. Então quer dizer que você não recebeu 90% do acordado com o governo do estado? Não recebi. E quem era o governador na época? Bom, eu tinha vindo para cá, o governador na época que estava... Quem fechou o contrato? Previamente, com a FIFA, tinha sido Miguel Capobianco e o governador era o Omar Aziz, mas as tratativas deveriam ser finalizadas na entrega da Arena. E quando a Arena foi entregue, o processo inicial de contratação começou na administração, né, mas isso nada que tem a ver com o governador. Certo, vamos, claro, não, a gente está falando aqui do governo vigente. Mas aí o governo vigente era do Omar Aziz, e quando nós viemos aqui para fechar o contrato com o Miguel Bianco, tivemos 2 reuniões temáticas com eles 6 meses antes e 3 meses antes do evento. Só que quando nós viemos na data pactuada, porque a Arena e o Centro de Comando e Controle demoraram a ser entregues, foram entregues ali por volta de 1 a 2 dias antes da abertura dos eventos, e antes disso a gente não poderia receber nem o Centro de Comando e Controle, muito menos a Arena para trabalhar, porque a partir do momento da entrega, do aceite da obra, que é repassado para a FIFA, aí sim a parte privada contratada por ela pode operar. Antes disso, não. Ela passa a ser ainda responsabilidade do Estado. E quando nós viemos, já era um outro governador, que é o José Melo. José Melo, né? Não tem nenhum tipo de envolvimento em relação a esse contrato. Isso era feito entre o comitê organizador local, que tinha sido instituído pela FIFA, e a instituição Federação Internacional de Futebol. Então quer dizer que do mesmo jeito que foi um dos projetos mais gratificantes para a tua vida, também foi uma situação que te trouxe grandes problemas. Grandes problemas, perdas irreparáveis, que eu acho que não vai ter dinheiro nenhum no mundo que vai suprir todo o dissabor que trouxe, realmente tentar fazer com que a minha cidade mais uma vez brilhasse, com que o meu estado saísse na frente, que a gente fizesse esse orgulho. Pô, foi alguém de Manaus que fez uma Copa do Mundo. Porque isso foi feito, isso ocorreu. Não existe outro concorrente, eu não tenho empresa concorrente. O tipo de serviço que foi feito aqui foi modelo, foi inovador. Correto. E esse processo que aconteceu pós Copa do Mundo foi o que acarretou todos esses seus problemas, e eu conheço, acompanhei e sei do quanto isso foi doloroso. Esse processo tu foi envolvido em um processo eleitoral. Sim. Né? Isso foi a base desses problemas, foram o envolvimento na parte eleitoral. E foi no ano de 14. Do mesmo ano Do mesmo ano do problema. Eu vim aqui, nós fizemos o trabalho em junho, viemos anteriormente em outubro, depois voltamos em dezembro, ficamos até janeiro, voltamos em fevereiro, março, e aí voltamos depois no final de maio, já no dia 30, 31, para esperar que o Centro de Comando e Controle fosse entregue. Nós fomos contratados mais ou menos, eu acho que 48 horas antes do evento, porque realmente foi quando entregaram, e nos pagaram 3 meses depois. Então, quando eu voltei para pagar, já no dia 24 de setembro, que já tinha ocorrido, passado, a gente já tinha prestado serviço, deixaram todo o material, todo o legado que ficou aí no Estado, menos o sistema. O sistema nós deixamos porque a gente não ia deixar um sistema de mais de 20 milhões de dólares disponíveis para o governo, que ainda não tinha pago sequer a primeira parcela daquilo que tinha sido pactuado. Então, deixamos todos os equipamentos novos, mobiliário, estrutura, computadores, desktops, antenas, tudo aquilo que foi desenvolvido para a parte de hardware,
A gente deixou o software, a gente não deixou, até porque isso é da empresa. Então, você, na verdade, retornou em setembro para receber. Aí eu vim no dia 22 de setembro para receber. Aí recebemos no dia 24. Foi quando eu já voltei para a Polícia Federal, que meu passaporte estava vencido. Eu fui na Polícia Federal tirar um passaporte que no sábado eu ia voltar. Na realidade, eu recebi na terça ou quarta-feira, se não me engano, não me lembro bem a data, e teria um voo na TAP quinta. Só que esse voo acabou cancelando e foi transferido para o sábado. Aí eu tive obrigatoriamente de ficar até sábado. Foi quando, nesse ínterim, que a Polícia Federal liberou meu passaporte, por exemplo, no dia 26, consta lá direitinho que eu pedi de emergência, justifiquei que meu passaporte tinha vencido e que eu morava fora do Brasil. E fui no banco, saquei meu dinheiro, paguei os poucos fornecedores que restavam, porque boa parte, como eu te falei, do investimento a gente já tinha pago, porque muita coisa não tinha como ser deixada para depois. Usamos recursos próprios, né? E aí, a partir disso, eu fui saindo de casa. O meu voo era previsto sair 14 horas, 15 horas, mas tinha que estar meio-dia, que era um voo internacional. Eu peguei o print da minha passagem, peguei minha bolsa, minha necessaire, e peguei 15 mil reais e botei na bolsa, porque a TAP não estava aceitando débito e nem crédito. Tinha que fazer a reserva e comprar a passagem, por ter sido em cima da hora. Fazia a passagem ali à vista, ali no prédio da Sky. Então, liguei, fiz a reserva e fui lá, saquei o dinheiro no Bradesco, da minha própria conta, pessoa jurídica, e fui fazer o pagamento. Aí eu levei 15 mil, que era para pagar 9.980, que era a passagem, com dinheiro e 1.000 euros que eu ia comprar, porque eu ainda ia ter 2 conexões até chegar em Bruxelas. Então, só para eu pelo menos ter ali para pagar um café, alguma coisa, apesar de já ter sala VIP, mas de repente tem alguma mulher, né, gente? Certo. Alguma coisa para comprar. E era o dinheiro que eu tinha na bolsa. E aí eu estava com um problema muito sério, e nós, cristãos verdadeiros ou não, não importa, todo mundo que tem um pouco de fé, a primeira coisa, quando recebe dinheiro ou quando tem um problema, vai fazer o quê? Orar para agradecer. E eu tinha tanto que orar para agradecer, quanto para pedir realmente do Senhor uma nova proteção, para ter que voltar de novo a receber meu dinheiro. Então, eu passei numa reunião de pastores, que ia ter um culto logo cedo. Eu falei, me chamaram, me ligaram, acho que entre 6h30, porque eu acordo muito cedo, entre 6 a 8 horas da manhã, vai ter um café, vai ter um grupo de pastores que vai orar, se você quiser, passa lá, vai ter um pastor que é muito ungido, ele vai estar numa reunião ali Falei, mas onde é essa reunião? Vai ser ali na Efigênio Salles. Eu digo, caminho, eu estou hospedada aqui no Veráveis, eu já passo lá, um café da manhã. Eu digo, não, café eu não vou poder tomar, não. O café começa às 7h30. Eu digo, não vou poder tomar, porque eu tenho que viajar hoje, ainda tenho que passar na Polícia Federal, pegar meu passaporte. E aí foi o que eu fiz. Eu cheguei nesse lugar por volta de 9h40, já com meu passaporte na mão. E aí, quando eu cheguei, realmente já estava no final do café da manhã. Aí o pastor, quando me viu, acenou, chamou outra e salva de palmas para nossa empresária próspera, né? Ela é amazonense, mas nasceu fora, veio aqui prestigiar, como todo bom pastor faz, anunciando que tem uma ovelha, que foi bem sucedido. E, tá aqui a nossa empresária milionária, abençoada. E aí alguém pegou isso e falou bem assim, o que eu falei? Peguei o microfone e falei, gente, muito obrigada pelo carinho, mas eu vim aqui realmente só pedir uma oração particular, mas quero dizer para vocês que realmente, sim, né, essa terminologia milionária, vocês têm que entender que isso demanda muito, muito, muito trabalho, mas estamos aí, né? Mas eu estou aqui hoje como ovelha, vim só pegar minha oração, minha bênção e ir embora. Quando a gente fala em pegar bênção, gente, não é saco de dinheiro, não é comprar voto, não. É uma bênção, uma palavra do Senhor que acalenta o nosso coração. Aí foi nessa hora que a pessoa me chamou, estava muito cheio, e a gente foi orar no banheiro. Entrou uma outra moça, o pastor saiu, e eu fiquei com essa moça em oração. Eu estava com a moça no banheiro em oração, quando derruba a porta de banheiro, é Polícia Federal, gente armada até os dentes, com fuzil. Eu vou ser sincera, eu achava que tinha sido um assalto, porque eles estavam de tênis, de bermuda, com uma bandana na cabeça, com uma camiseta... com os pelinhos de fora e com um fuzil atravessado. Eu falei, as Farc invadiram. Só pensei nisso. Eu digo, morremos. Não me pegaram na Copa, agora me pegaram. Eu já fiquei imaginando logo isso. Eu digo, vala-me Cristo. Já parti para cima do cara. Né? Porque a pessoa... Não é que a pessoa seja de aço, gente. A pessoa tem coragem. Então, eu já parti para cima dele. Eu digo, Rafa, até ele engatar essa metralhadora, eu já... Porque eu nunca vi ninguém armado daquele jeito. Porque eu só olhei assim, a pessoa 1,5 m. Olhei assim, tênis, bandana na cabeça, com esse bigode mexicano, com cabelo assim, eu digo, morri. As Farc. Vieram assaltar aqui, matar, não sei. Algo passou. Algum terrorista colombiano, porque perdeu a Copa, sei lá, algo passou.
sem contra nada os colombianos, por favor, mas a característica física lembrava, ou peruano ou colombiano, mas enfim, os vizinhos. E aí, quando eu fui, eu parti para cima. E quando eu vi que tinha uma câmera filmando. Aí, muita gente, eu via várias caras, eu fui treinada para combate, gente. Então, das duas, uma, eu salvo, eu mato. Algo eu tenho que fazer, né? Aí eu vi ali, eu falei, pô, tô dentro de um banheiro. Tô com vários homens aqui, não tem ninguém vestido. Quando eu vi lá longe alguém com a insígnia da Polícia Federal, eu fiz assim, eu falei, ai, glória a Deus. Tem Polícia Federal, então já acharam que são os bandidos. E aí eu fiquei bem nervosa, eu falei, o que está acontecendo? Gritando, o que está acontecendo? Aí o policial, calma, denúncia de compra de voto. Aí eu... Quê? Denúncia de compra de voto. E vocês são da onde? Polícia Federal, digo, documento, bora. Não, porque vocês não são da Polícia Federal. A Polícia Federal tem padrão, gente. A Polícia Federal, ela não vai entrar numa operação disfarçada de narcotraficante colombiano, bebê. Tem alguma coisa errada aqui. Discutindo com eles, não sei o que, cala a boca. Eu digo, cala a boca não, meu irmão. Tu tá sem moral até para falar. Primeiro, até onde eu sei, como já fui consultora do COT, já trabalhei como consultora financeira 2 anos para o Centro de Inteligência da Polícia Federal, vocês têm um padrão para descer, para fazer operações. Como é que você chega? E outra coisa, meu amigo, você não disse assim, polícia, Manziotti, você chegou, perdeu. A casa caiu para bandido, meu amigo. Você já entrou no banheiro com 2 mulheres, a operação tá toda errada, bebê. São 2 mulheres, banheiro. Que risco tu corre? E outra coisa, isso é um culto. Isso não é. Não pode ter operação num culto. Ou vai antes ou vai depois. Tem legislação que a gente deve seguir. E nessa discussão, desculpa. Essa bolsa aqui, eu digo, essa bolsa aqui deve ser da senhora sua mãe, né? Porque ela tá aqui junto. De quem que é a bolsa? Tem uma bolsa com dinheiro aqui, tá aqui a prova do crime. Eu disse, sério mesmo? Com a minha bolsinha, com uma necessaire dentro, uma passagem, um passaporte e o dinheiro que comprova exatamente o valor que eu tenho que pagar é prova de crime. Se tu tá dizendo, aí veio depois de 2 horas de confusão, desculpa, aí eu vou levar o dinheiro. Eu digo, não vai levar meu dinheiro, não. Onde você vai com meu dinheiro? Ele falou bem assim, se a senhora quiser pegar seu dinheiro de volta, vá até a sede da Polícia Federal. Aí eu falei perfeitamente. Fui pedir um táxi, porque eu tinha ido de carona, porque eu já ia depois para o aeroporto. Fui pedir um táxi. Não, se a senhora quiser uma carona, a gente lhe dá até lá. Eu falei, perfeitamente, vou junto com o meu dinheiro. Ninguém disse que eu estava presa. Ninguém disse que aquilo ali eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu entrei no carro por livre e espontânea vontade para ir acompanhando meu dinheiro. Eu trabalhei, gente. Eu sei quanto custa ganhar R$1. Estar numa condição favorável ou não é prerrogativa de quem trabalha e trabalha muito. E glória a Deus para aqueles que, como eu, que hoje já ligou o UOL, já ligou Folha de São Paulo, que eu sou a única candidata mulher, viu, minha vice? Agora estamos juntos, né? Estamos juntos. Que eu sou a única milionária. Eu não sou milionária, gente. Eu sou uma trabalhadora que cada grampo que eu compro, eu apresento para a Receita Federal. Eu não sou, sonegadora. Porque não pode uma pessoa andar com carros blindados, ter esposa que anda com R$500 mil de joia e dizer que tem 200 mil de imposto de renda. Então, é a Receita Federal que tem que ir atrás dessa pessoa. Porque todo o grampo que eu compro, eu fui 35 anos funcionária pública e não tem nada mais triste para um pobre trabalhador que quando chega no final do mês tem 27% do seu dinheiro levado pelo imposto de renda. Que às vezes eu deixei de assumir vários cargos porque era tão desvantajoso o valor que a Receita levava, mas eu nunca soneguei impostos. Então, desde que eu me entendo por gente, que eu trabalhei aqui, que passei a ganhar 2 salários, que eu já entrava no limite de prestar imposto de renda, foram mais de 30 anos declarando imposto de renda, eu não tenho direito a ter um brinco que preste? Não. Aí é demais, né? Porque o carro é o mesmo. Se for lá ver o carro, nossa, mas seu carro é velho. Mas é meu. Tá lá. É meu. E, voltando nesse tema, deu esse imbróglio todo, e aí eu falei, gente, deve estar acontecendo alguma coisa errada. Não respeitaram o nosso direito a culto, não respeitaram a nossa condição feminina, não respeitaram nada, o procedimento foi feito totalmente errado, e aí por questões políticas. E o que me deixou mais assombrada, voltando no termo bem político, que a gente, mulher, que poderia estar num momento como esse, já que a invasão num banheiro, que é proibido. Não sei se você percebeu, eles vão pegar um narcotraficante, eles não entram na casa dele de madrugada, não. Tem hora, de 6 às 6. Tem procedimento. Eles têm que fazer o quê? Bater na porta e dizer, polícia. Não pode sair derrubando porta de banheiro num lugar que era um galpão aberto. Não tinha nem... O banheiro era uma trinquinha de nada. Foi demais. Aí, cheguei na Polícia Federal, fui comprovar, foi quando, chegando lá,
pediram para eu comprovar a origem do dinheiro. Eu falei, perfeitamente. Saquei da minha conta. Inclusive, aí eles rasgaram o lacre do dinheiro. Eu falei, não rasgue, não. Porque aqui está a assinatura do gerente do banco e a hora que eu tirei ele no Bradesco ontem. Se você rasga o lacre, você vai dizer que meu dinheiro não tem origem. Pode devolver meu lacre. Eu fui no lixo pegar o lacre do meu dinheiro, aquelas coisinhas lá, e botei. Eu digo, não, porque isso aqui é para provar. Provei que tinha feito o saque, fiz tudo devido. De repente entrou uma moça, que se identificou como Val, escrivã da polícia, e o carro dela era todo adesivado de Eduardo Braga. É bom logo dizer, né? Já foi logo assim. E aí, chegou lá, ela dizendo, não, teve crime sim, e mais grave, que pouca gente sabe, só na Justiça Maior, na Suprema Corte ficou sabendo isso, mas naquele dia, enquanto eu estava lá sentada para eles devolverem meu dinheiro, que eles realmente pediram desculpas, os policiais viram que não tinha nada, os delegados daquela operação não sabiam o que fazer de vergonha, eles já estavam me liberando e liberando meu dinheiro para ir viajar, quando o telefone tocou. Tocou o telefone da superintendência, que eu gosto de dar detalhes, porque quem se achar no direito de resposta, vá lá e pegue a conta e vá comprovar o que eu estou dizendo se é mentira. Tocou o telefone dizendo, a presidente do TRE está ligando. E essas pessoas adoram se exibir, né? Botou no Viva Voz. E eu estava lá. E começou a falar o que tinha ocorrido, que tinha tido uma denúncia de compra de voto. E ele falou, não, infelizmente não foi. Delegado Pessoa, porque eu não preciso esconder os nomes, né? Disse que não tinha acontecido nada, que ele estava saindo para o almoço, mas que não tinha ocorrido nada. E depois, ele tirou do Viva Voz, conversou com ela 2 segundinhos no telefone sozinho, voltou e virou. A senhora está presa, que teve crime sim. Eu só fiz olhar para a cara dele. Eu disse, quer o quê, rapaz? Presa do quê? A senhora comprou voto. Eu digo, tá bom, eu comprei voto de quem? Traz aqui, porque tem que ter um crime. A materialidade do crime. Tem eu que compro, quem vendeu e o crime ocorrido. Cadê? Aí, depois de 3 horas, apareceu uma moça que foi pego no shopping. Olha como esse flagrante é bonito. Que foi vereadora de Parintins, a Karine, que eu conheci lá. Por quê? A tia dela era pastora, ela entrou no evento às 7 e pouco da manhã. Estava muito cheia, ela saiu do evento. Por ela ser uma mulher muito linda, maravilhosa, estava vestida com um vestido de oncinha maravilhoso, com aquelas coxas que só as meninas de Parintins têm, que ela estava perfeita no seu salto nude, toda boneca. A agente federal achou que ela era a dona do dinheiro. Juntamente comigo, que entrei toda arrumadinha, ela disse, as 2 bandidas. Viramos bandida por quê, meninas? Pela elegância. Foi verdade. Aí, conclusão, isso consta no inquérito. Aí ela disse, não, eu acho que as operadoras. Então, o eu acho nos levou, depois de 3 horas, eu já virei prima e já era formadora de quadrilha, com a quadrilha que eu nunca vi. Aí eu estou lá sentada e disseram, sua prima, sua cúmplice do crime. Eu digo, eu só fingi. Eu falei, gente, ela não pode ser minha parente, porque eu tenho a perna fina. E a bicha é tão linda. Não estrague o parentesco da moça, ela é tão linda. E assim, vereadora, uma mulher que ganhava lá seus quase 8 mil reais, tinha sacado o dinheiro dela. O meu dinheiro era nota de 100, o dela era nota de 50. Mas foi comprovado que eu que comprei o voto dela. Mas tudo bem, o meu dinheiro era de notas de 100, o dela era de 50. Ela tinha sacado na Caixa Econômica o dinheiro do salário dela, né, e estava indo para o shopping. E aí eles acharam que aquilo era. Aí depois o meu dinheiro sumiu, apareceu só metade, eu fiz outra confusão. Eles criaram lá uma situação e depois me liberaram. Ou seja, eles criaram um factoide para gerar um inquérito para, a partir daí, combinar na cassação lá na frente. Tudo orquestrado, mesmo sem ter ocorrido o crime. Aí eu fiquei naquele invólucro, presa, sem saber moralmente o que tinha acontecido. Voltei para casa. Quando eu estava lá, recebi uma ligação da Polícia Federal que gostaria de fazer que eu viesse fazer uma audiência, alguma coisa, não sei do que. Eu falei, mas do que se trata? Não, é só porque ficou aqui umas informações inconcluídas, é para a senhora vir aqui rapidinho. Eu falei, tá bem, peguei um avião, vim para cá, cheguei aqui e começou todo um escândalo com o meu nome. Como, quando eu estava voltando de casa, eu estava vindo para uma audiência na segunda-feira, como eu estava vendo de um voo internacional, eu resolvi vir no sábado, quando eles mais uma vez criaram uma outra situação, aí fizeram realmente o circo de me prender, porque foi um circo, de me prender
né? Mas eu fui presa com algema, não. Eles não tinham mandato, eles não tinham absolutamente nada. Eles só disseram que eu precisava ficar com eles com uma condução coercitiva para eu não fugir até segunda-feira. Eu falei assim, deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu peguei um avião para vir para audiência e eu vou fugir aqui em Manaus. Eu não entendi. Como é que você não dá para ter fugido na Europa, não? Porque se você vai fugir direito, gente. Como é que você vai fugir vindo para uma audiência? Não, mas é porque aí é mais seguro a senhora ficar aqui com a gente. Eu digo, mais seguro dormir no Chilindró sem ter cometido crime. Tá bonito. Você não tem mandato, você não sabe que isso pode, inclusive, ocasionar a sua demissão, ocorrer, porque é um procedimento totalmente legal. A gente sabe exatamente o que vai passar. Mas a gente cumpre ordens e as ordens são políticas. E os meninos foram os queridos, porque eles não têm culpa de nada, porque são agentes, eles fazem o que o superior manda. Superior este, deixando bem claro que não é toda a Polícia Federal que age assim, que não são todos os profissionais que são assim envolvidos com crime por indicação política. E esse delegado, especificamente, ele agiu dessa maneira porque ele era um agente e que foi nomeado por indicação do Eduardo Braga. Então, assim, ele agiu em causa própria, tipo um pagamento dos favores. E aí, o que me traz hoje para essa disputa nesse pleito é justamente essa inconsistência e também vendo aquele filme, sabe, Dom? Acho que muita gente parou para pensar muito ali naquela série da Netflix do caso Wallace, que eu disse, gente, eles fazem igual com todo mundo. Eles destroem reputação, criam uma inteligência fake, passam a perseguir pessoas, montam dossiês e se sentem donos de uma terra sem ninguém. Porque essa terra é de alguém. A gente aqui não é uma terra sem lei, mas eles trouxeram, com o advento da vinda deles para cá, essa insegurança jurídica, institucional, social. Eles são os reis da arrogância e da prepotência, e nós, amazonenses nativos, e nada contra com aqueles outros amazônidas que escolheram o Amazonas para viver, sabe? Mais de 350 mil paraenses, mais de 300 mil maranhenses e outras pessoas de outras regiões da Amazônia que resolveram vir aqui para buscar a sua melhora. Mas é muito desagradável você ser nascida aqui e ser obrigada a sair da sua terra sem recursos, sem dinheiro, desmoralizada, porque o que ninguém sabe é que tem 8 anos por conta dessa situação que eu não vejo os meus filhos. Porque a partir desse momento eu nunca mais pude voltar para casa. Porque primeiro eu fiquei com trauma de viajar. Porque vai que eu chego e já tenho uma bomba atômica para me abater. Porque sem fazer nada, já tinha sido criado, foi quando eu resolvi aí buscar realmente a minha defesa na Suprema Corte. E tudo isso que eu estou relatando aqui para vocês, eu relatei para as pessoas da Suprema Corte, tanto no STF quanto no TSE, e a partir disso, aí sim, ouvida, porque eu nunca tinha sido ouvida, teve um crime que ninguém sabe, foi criado, forjado um flagrante, colocaram pessoas que nunca se viram na vida, criaram uma história, um histórico muito fajuta, prejudicaram a outra moça, sabe? Prejudicaram pessoas, prejudicaram famílias, e ganância para ter poder de volta. Mas como Deus é bom e é justo, porque o Senhor é justo, nunca mais viu a cor dessa cadeira do governo. E se continuar fazendo atrocidade, copiando agenda, mentindo, saqueando, extorquindo a integridade das pessoas na internet, essa será a última vez, querido, que você concorre a alguma coisa, porque você não merece nenhum ar que respira. Quem sou eu para te dizer isso? Mas você sabe por que eu estou lhe dizendo isso. É, muito forte. Mas só para me contextualizar aqui, para que a gente possa pular o assunto, você estava no lugar errado, na hora errada, para que eu entenda e a gente possa resumir. Você não vê a ação como direcionada para você. Não. Foi coincidência você estar e aí você foi a bola da vez. É mais ou menos isso? Totalmente. Inclusive, o próprio Ronaldo Tiradentes me perguntou, Naí, você acha que foi Eduardo que arquitetou? Eu disse, não, gente, não teve alguém que tenha arquitetado, não é o mentor dessa ideia maligna. É circunstancial. O problema é a ganância, sabe, Dom? Ele chega e quer. Ele quer aquilo. Não importa quem ele vai passar por cima e o que ele vai fazer. Eles não me viram como mulher, como mãe, como empresária, como uma pessoa que já tinha Mas que, na verdade, não tinha a menor ideia de quem você era. Não. Foi circunstancial, realmente. Ninguém imaginou. Não foi, foi qualquer pessoa. Só que, não sei se para a sorte deles ou para o azar, foi a minha pessoa. Que poderia ter sido isso com qualquer outra pessoa. Só que aí talvez a pessoa não tivesse tanta coragem e resistência para chegar até onde nós chegamos agora. Então,
tudo isso que aconteceu, você foi julgada Condenada sem ter sido julgada. Mas que isso é em que pior. âmbito? Aqui, No âmbito regional. regional. E quando chegou no âmbito federal, o que eu fui aconteceu? inocentada e eles acusados. Então hoje você não tem nada a pagar por um crime. Na realidade, nunca tive, graças a Deus. Tentaram sujar meu nome. Inclusive, em 2018, eu saí candidata em Brasília porque a minha absolvição se deu em 2018. Falei, vou aproveitar que na hora de me condenar foi grande, na hora de absolver, escreveram bem assim no jornal, mas eu vou me lançar como candidata para eles verem que eu sou ficha limpa e que lá no futuro, mas nunca pensei em nada político. Quando eu voltar para minha terra, porque aqui eu nasci, foi aqui que eu escolhi para ficar aposentada e morrer, né? Depois que eu vivesse no mundo. Inclusive, eu tinha até dito que eu ia me aposentar com 50 e vim para cá. Agora eu vou ter que trabalhar mais uns 10 para recuperar o tempo perdido, porque não tem ainda a sombrazinha para ficar, né? Ali para tomar meu chibé no leito do rio, não tem nem a pedra ainda para botar, então tem que trabalhar um pouco. Mas é isso. Então, o que ocorre? Eu fui absolvida lá, graças a Deus. Aí me lancei candidata, tanto que eu tive uma quantidade ínfima de votos, justamente. Achei até que os meus amigos nem fossem votar. Era só para realmente constar e provar que eu era ficha limpa, porque eles criaram um factoide, uma Nair Black, não existe. Eles sujaram meu nome, denegriram a minha imagem, a minha honra, a da minha família. Eles acabaram com tudo que eu tinha. Mas eles também me tiraram medo. Porque até isso, que eu até sempre fui uma pessoa muito cautelosa, muito resiliente, mas eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa. Hoje eu não tenho medo de nada. Só da misericórdia do Senhor ser retirado da minha vida. Exato, eu não tenho medo. Então, como você define a Nair Black antes e depois desse episódio? Menina, aquela guerreira amazona, olha, aquela que sobreviveu das cinzas, uma daquelas que, como tem na Guerra de Troia, que só tinham 6 mulheres amazonas, 3.000 homens, morreu todo mundo, mas assim... ela foi vitoriosa. Eu me defino essa. Mais uma guerreira amazona do meu lado, então vamos juntar todo mundo e... né? Uma coisa que eu acho interessante desse caso, e eu conversei muito isso com o Dr. Christian, né? Que foi o teu... um querido, gente. Foi o fofo. teu defensor. Maravilhoso. Sobre o dinheiro que foi apreendido. Menina, Agora ele sabe da conta. briga. O dinheiro que foi apresentado. Minha gente, não pega dinheiro de pobre, não. Não pega, não. Foi uma... você não tá entendendo. Mas voltou. Voltou. Esse é o voltou. ponto. Voltou. Porque aqui eu conversava com o Christian que voltou. ninguém falou disso. Esse voltou. dinheiro foi para uma conta judicial, só que não volta com correção, né? Mas voltou. Ele voltou. Então, depois da inocência, depois o dinheiro voltou. A fiança voltou, me devolveram tudo. Foi. Tudo. Meu passaporte retornou. Voltou, mas rapaz, volta. Bom, Vamos lá. Isso foi um episódio, você tá aqui, você passou por ele, né? Passou pelo É fogo. inacreditável, mas sobrevivi. Isso foi o grande motivo ou a grande motivação para que hoje você saísse candidata junto com a Rita? Não, o motivo mais se deu porque eu vejo o descaso. Teve a questão da pandemia que influenciou muito. Eu achei aí, inclusive, apoiei, pedi votos, ajudei bastante a mostrar para a nova sociedade que realmente era importante a gente ter um candidato diferente, que independente de ter dinheiro, recurso ou não, mostrar que o povo tem a força. Ajudei bastante, inclusive, sou do mesmo partido, né, do atual gestor aqui, e trabalhei nos bastidores de maneira como a gente gosta de trabalhar, né, Rita? A gente gosta de trabalhar pedindo voto genuíno, não tem nada de compra, nada de conversa fiada, nada de acordo, nada disso. A gente gosta de conversar, gosta de pedir o voto, gosta de trocar ideias e aprender com as pessoas e ensinar caso tenha alguma coisa que a gente possa ensinar com essa experiência que nós temos como profissionais. Agora, foi uma decepção. Porque de todos, Dom, de todos que eu acompanho, assim, não só o voto, eu não votei nele porque eu votei em mim em Brasília, mas família, amigos, empresários, investidores ligavam, olha, o que você acha? Eu digo, gente, vamos no novo, vamos no diferente, vamos dar um crédito para esse rapaz. Eu acho, assim, que ele é tão combatente, ele luta tanto, né? Vamos dar para ele o crédito para ele fazer a diferença na nossa vida. Só que esse novo é mais velho do que todos. Você está se referindo ao governador Wilson Lima? Esse senhor aí mesmo, esse cidadão aí. Esse cidadão que, assim, vergonha, né? Por favor. O que você acha que o governador falhou? Em que ponto você acha que ele poderia ter sido atuante e não foi? Bom, eu não o conhecia como pessoa antes, né? Então, eu não sei se ele era mais ou menos humano. Eu vi, assim, que a performance dele foi de oportunista e carreirista. Ele foi o típico malandro
quando pega a mocinha incauta, com bastante recurso. Ele abusou de pessoas, ele saiu com menores, ele não respeitou, ele tem filhas. Ele tem filhas mulheres. Ele já se colocou no pai dessa pessoa? Ele já se colocou, pô, vem um cara aqui, acima de 40 anos, pegar minha filha menor de 13 anos para sair comigo? Porque quando a moça denunciou, aí ela passou a ser uma mocinha, ela já tinha entre 14 e 15 anos, mas ele iludia a moça na expectativa de encontrar o fã. E o que eu acho que desvirtuou, também não conheço a personalidade dele, ele se mostrava de um jeito, mas dizem que nos bastidores ele é exatamente isso que tem aí. Ele se misturou com o que tem de maior, de mais podre dentro da governança do Estado, que são algumas 3, 4 pessoas que ficam ali com seus tentáculos sugando tudo que pode, pela luxúria, que se escondem atrás de sobrenomes tradicionais e ficam desviando, saqueando os cofres públicos para estar vivendo em Miami e tirando onda na Europa, que é magnata e milionário. Aí é ruim. Eu acho que ele se deixou a seduzir, né? Não é que ele tenha se deixado, porque ele é um homem com mais de 40 anos. Eu acho que ele gostou da responsabilidade irresponsável de governar e deixou a coisa deudará, né? Deixou solto demais. Ok, você falou da sua opinião sobre o Wilson Lima. Como você enxerga as outras 2 campanhas, que são as grandes campanhas, as campanhas mais estruturadas, com mais apoio, com mais financeiro? Eduardo Braga e Amazonino. Primeiro, Eduardo, como você enxerga a campanha do Eduardo? O mesmo do mesmo, né? Negócios não me importam com quem, me admirei o PT ter aceitado ele após aquela traição com a Dilma. Como presidente, ele foi assim, como sempre, né? Primeiro os interesses dele. Amazonino é a lenda que é, gente. Não tem quem não goste, não tem quem não tenha trabalhado, eu, você, admirado, votado, né? Meu primeiro voto, né? Para ele na vida. Então, assim, mas é uma pessoa que eu acho que ele precisava só ficar um pouquinho descansado, né? Eu acho assim que tem um sistema em volta dele muito perverso que impõe determinadas coisas, porque eu acho que o Amazonino deveria receber um título de eterno governador, sabe? Receber esse título, ele já está aposentado, já recebe essas honras como salário do Estado, é reconhecido por onde anda, mas assim, não é que por conta da idade dele ele seja incapaz, jamais. A memória não tem idade, né? A memória, a mente, o conhecimento. O problema são as debilidades e a necessidade física que o cargo requer. Então, como eu ouvia pessoas comentando, o Amazonino precisa ganhar essas eleições porque aí ele vai falecer como governador para ele morrer no poder. Isso é muita prepotência. Isso é arrogância. Então, assim, por favor, deixem esse homem, né? Se ele tem que contribuir, sim, ele tem que trabalhar, sim, mas desde que ele queira, não que ele seja forçado por um grupo, por um sistema como está sendo imposto. Tem que ir. Não tem que ir, gente. Ele é uma lenda. O Amazonino já é o que é. Só que, assim, o Estado precisa hoje de nova roupagem. O Estado precisa de gente que tenha compromisso com as pessoas. Já construiu muito, já fez muito, ensina a gente a cada momento, mas eu acho que ele precisa de repouso, de descanso. Quando eu sou perguntado sobre isso, eu falo, a minha opinião, meu coração diz, eu acho uma maldade o que estão fazendo com a Amazonina. Eu também. Eu acho uma maldade. Não posso dizer quem é que está causando a maldade. Mas existe. Não posso, mas é uma maldade o que estão fazendo com ele. E eu quero dar um recado aqui, tá, ao povo do Amazonino, que eu respeito muito. Na segunda-feira, hackearam o meu Facebook, né? É uma forma de calar, né? Que eu acho que cada um tem o direito de expor sua opinião. Ei, você aí, que mandou hackear meu Face, que trabalha na campanha do Amazonino, eu sei quem é você. Ah, igual eu, ó. Eu sei o que você fez, eu vou fazer igual o Siqueira. Ei, você! Eu sei o que você fez com o meu Face, tá? Não existe mais crime na internet que vai ficar impune. O que é teu tá bem aqui guardadinho, tá? A gente pega na curva. Inclusive, aqueles comentários no meu Face que você fazia, tá tudo registrado na minha mente e no meu coração. E guardado para que o advogado Depois resolva. a gente vai conversar, tá bom, meu querido? É triste, porque era um amigo. Era um amigo que, por uma infelicidade, tomou essa atitude tentando me prejudicar o meu trabalho. Trabalho com redes sociais.
Mas isso já passou, já está tudo ok. É isso que eles trabalham desacreditando. Eles E não a gente querem, vai né? conversar no futuro. Deixa acabar a eleição. Tudo Mas vamos passa. lá. Falamos de tudo que passou, mas você teve uma passagem por Rio Preto. né? Gente, Rio Preto Não foi tem- assim. Como foi Rio Preto na sua vida? Rio Preto, para mim, até me emociona. Foi, nossa, ter ido para o Rio Preto, porque o Anderson, né? O Anderson a vida inteira falava de Rio Preto. Eu já morava em Manaus e não tinha ideia do que era Rio Preto. Ele falava tanto desse Rio Preto, com tanto amor, com tanto afim, que eu disse, rapaz, um dia eu vou nesse Rio Preto. E verdadeiramente, Rio Preto tem um ar diferente para dormir, Rio Preto tem estrelas mais próximas, Rio Preto tem uma gente maravilhosa, da Dona Maria ali do restaurante, com aquelas meninas maravilhosas. Como todo mundo ali do café, né, da Priscila. Tudo no Rio Preto é bom demais, gente. Não sei as outras cidades assim, porque eu não vivi, eu conheço de passagem, mas o Rio Preto, em especial para mim, foi assim, né? Tudo bem que tudo que mexe com o coração da gente, né, a gente tem que guardar com boas memórias para sempre. Então lá achei assim, parabéns, viu, Neto do Baixo Rio, você assim foi corajoso, irmão, um querido, porque você ter me pedido em casamento no momento que todo mundo me chamava assim de bandido, então assim, foi muito carinhoso. Melhor feijão que eu comi na minha vida, que há mais de 2 anos eu não comi um feijão. Então, assim, além de ter sido um marido ali naquele momento, né, um companheiro presente, né, muito espirituoso. Então, para mim, assim, o Rio Preto foram momentos de muita alegria. Eu agradeço, assim, a Deus, primeiro pelo Anderson, né, ter me convidado para ir. Só na posse dele, eu falei, poxa, amei tua cidade. E depois ter participado num período de menos de 1 ano e meio ali da administração, ali como mulher e vice-primeira-dama, né, ali com o Soraya, com a equipe do Anderson, com ele, muito técnico ali trabalhando, muito, né, muito voltado ali realmente para o desenvolvimento do Rio Preto, e ele realmente ama aquela cidade. Ajudei a vida inteira o Anderson com projetos em Brasília para liberar recursos para Rio Preto, e depois eu tive essa grata satisfação de poder viver. Comprei um sítiozinho lá e fiquei lá e fui assim muito feliz. Você esteve lá com a gente, né? A gente se divertia a beça, então era assim um oásis no meio daquela confusão toda. E assim, Rio Preto, para mim, eu só tenho que dizer muito obrigada. Me receberam de braços abertos, com muito amor, com muito carinho, vi muita coisa, né? Tem os que gostam, tem os que não gostam, mas assim, 99% saiu me amando e eu amando. Eu amo 100%, mas eu digo que tem sempre um outro, então eu tenho assim muito amor pelo Rio Preto, muito amor. Como todo lugar, né? Como todo mas lugar, ali todo é mês. especial. Mas tem um detalhe, eu amo Rio Preto. Rio Gente. Preto, para mim, é uma paixão, assim como é Figueiredo, Novo Airão, Juruá. E eu amo o local. Ir no balneário, ir lá no Pretinho, Tudo. ir no café, tudo. Mas, linda, Acordar com o Léo Gomes. linda, é maravilhoso o Rio Preto. Só que você perdeu a culinária da Nair. Foi uma das melhores Que eu experiências fiz, da né, minha gente? vida. Que eu te fiz? Foram os almoços na casa da Nair. Ah, Então, é verdade, gente. De vez em quando se tinha. alguém quiser ser conquistado por ela, marque um almoço com ela. Ela cozinha maravilhosamente bem. Na realidade, isso é porque ele é um amigo. Eu sou boa para lavar pratos, mas o cozinheiro bom mesmo era o Neto. Não, Quero até não, mandar né? um beijo aí, Neto, a sua Mas- esposa, né, Valéria? Valéria, gente Mulher, nem te conheço, mas te amo. Olha, tô feliz por você estar com esse homem, porque ele é uma pessoa especial. E eu tô tão feliz. E cada ano que passa, eu digo, glória a Deus, que ele acertou com a pessoa certa. boa. Parabéns. E Nair, vou te falar, a Valéria é uma pessoa maravilhosa, Ela tem de que luz, ser. sensacional. Tratar com o Neto tem A que ser mãe dela é um amor. Eu já falei pra Valéria que eu vou roubar a mãe dela. A mãe dela, Deve eu vou roubar ser, pra deve ser ser. minha mãe Mas pra por tá alguns com o Neto- períodos. Mas pra estar com o Neto tem que ser realmente alguém muito especial, porque o Neto é uma pessoa muito querida. Então pronto, é isso aí. Bom, gente, agora vamos falar de eleição. Eleição vai começar. Começou, né? Já estamos a 44 dias do voto em si. E vocês tomaram essa decisão de cair em campo, puro sangue, 2 mulheres. E o que a gente pode esperar? Primeiro, como candidatas, né? Eu quero dar o microfone às duas, a oportunidade às duas. E se eleitas, o que a gente pode esperar dessas 2 mulheres candidatas para o pleito? Bom, vou dar aqui o microfone para nossa querida, que apesar de parecer uma menina assim mais contida, mas ela é uma mulher assim de muita responsabilidade, de muito conhecimento e de muito compromisso em relação aos projetos que fez. Então ela vai falar primeiro como candidata e logo em seguida a gente vai entrar juntos nesse ping-pong para falarmos do que vamos fazer, de como será a nossa governabilidade
caso sejamos eleitos com o seu apoio e com a vontade do nosso Senhor. Então, vamos lá. Vamos lá, Ritinha. Primeiro, eu quero concluir, né, a primeira fala, né, com relação ao nosso instituto. Certo. Né, começou em 97, ali no bairro de Colônia Antônio Aleixo, né, e, na verdade, é um chamado. Para mim, é um chamado, né, e agora, através desse chamado, né, recebi esse desafio. Está sendo um desafio, porque é uma área completamente nova para mim, mas eu topei o desafio, eu estou aqui. Pronta. Né? Estou pronta e aprendendo. Na verdade, aprendendo, estou ao lado dessa grande mulher que tem uma história incrível, assim como José do Egito, né? E olha onde ele acabou, sendo governador. Né? Então, nós estamos nessa fé. A nossa proposta é trabalhar no social, né? Mesmo, né? Exatamente. Coisa que nunca ocorreu até agora. Exatamente. Como conhecedora, porque nós vamos na área rural, na zona rural, com os índios. Então, nós temos ali a realidade da situação em que se encontra o nosso estado e os municípios, né? E até os bairros aqui da periferia também. Então, nós temos aí projetos para trabalharmos com os institutos, né? Chega, pronto. Por que eu aceitei esse desafio? Porque chega de estar batendo nas portas. E é não. Então, o que acontece? A gente junta ali um grupo de loucos, de apaixonados, né? E, empresários, profissionais liberais. Pessoas que, tipo, vocês não têm ocupação? Nós temos nossas profissões, né? As empresas para cuidar de cada um Temos as nossas clínicas, as nossas empresas para cuidar. Porém, né, no meu caso em particular, é um chamado que eu tenho e eu quero fazê-lo, desenvolvê-lo da melhor forma possível. Por isso que eu estou aqui hoje me colocando como vice de Nair Blair. Porque ela é mulher que faz. Muito bem. Já faz. Só vai dar então, continuidade. já tem um trabalho na área social. Sim. E o pensamento é que, se eleita, trabalhar com muita força na área social. Na área social, exatamente, impulsionando. E quero também deixar claro que já não estou mais como presidente do Instituto, né? Já fui afastada, a vice assumiu, né? E estou aí nesse desafio, né? Procurando dar o meu melhor. E vamos, sim, impulsionar, né, os institutos, né, o voluntariado no Estado, que já existe, né, e vamos fomentar e caminharmos para que haja mais pessoas, né, que possam também estar com esse mesmo foco. Muito bem. Nair, quais são as principais propostas do governo Nair e Rita? Já que estamos aqui, programadas, já conhecedoras de tudo que está passando, hoje a nossa meta é tirar realmente mais de 2 milhões de amazonenses dessa linha que estão abaixo da extrema pobreza, darmos uma renda diferenciada, porque muita gente fala, né, com o advento das ameaças que o polo industrial de Manaus vem sofrendo, né, querendo flexibilizar a questão dos incentivos que tem na Zona Franca, fazendo com que a gente tenha uma perda de isenções e, com isso, acarrete aí em problemas tributários de natureza que possam vir a perder esses empregos. Hoje, a gente não tem como criar projetos estruturais pensando em gerar emprego e renda, capacitar saúde e educação com pessoas morrendo de fome. Nós precisamos efetivamente amenizar a dor de no mínimo 1 milhão de pessoas. Temos que amenizar essa dor imediatamente, tem que ser estancada essa sangria de fome agora, porque os índices de violência estão muito altos. A gente tem aí hoje o Amazonas como o maior percentual de homicídios e suicídios jamais vistos na história do Brasil. Temos hoje o amazonense com 51,8% de pessoas economicamente ativas na fase adulta, inadimplentes, inscritas no Serasa. Nunca houve isso na história do Estado. O nosso percentual sempre foi mínimo. A inadimplência do amazonense ela era quase que zero, mas ela está chegando aí ao extremo, sendo o Estado com o maior número de inadimplentes, perdendo para Rio e São Paulo com 10 vezes mais pessoas na sua população do que aqui. Temos aí hoje índices alarmantes da fome. 33 milhões de brasileiros agonizam de fome. Esse percentual é pouco mais de 8,5% da população brasileira, só que o nosso número chega a mais de 50%. Ou seja, nós estamos em todos os índices desfavoráveis acima de 50%. Ou seja, metade vive, a outra metade sobrevive. E isso é ruim. Fora da curva, né? Totalmente. Bom, meninas, quero agradecer a vocês. Vou finalizar com um ping-pong aqui pra gente... Tô esperando a pra saída. gente
finalizar, Rita, muito obrigado. Imagina. Parabéns pela atitude, tá? O espaço está aqui aberto sempre. Obrigada. E pós-eleição, diferente do resultado, pode vir para a gente falar sobre o terceiro setor, tá? Sobre o Instituto, as portas vão estar abertas. E desejo sorte a vocês. Obrigada, Pazuello. Bom, finalizando aqui, quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Quero avisar que daqui a pouco a gente vai estar lá em Rio Preto, na Feira da Laranja. Você é o nosso hoje, convidado. gente. Começa hoje. Hoje tem Solange. Solange. Amanhã, Dorival Dantas. E domingo encerra com o João Gomes. Então, uma programação bastante variada. Atrações nacionais, muita feira, expositores, capacitação. Quero parabenizar aqui o prefeito Anderson. Quero parabenizar aqui ao vice-prefeito Neto do Baixo Rios, que, indiferente de serem meus amigos, merecem o elogio, porque a cidade está andando, a cidade está funcionando. Eles lutam, cuidam daquela cidade com muito amor. São dois guerreiros que fizeram um bate-bola muito bom. O Neto vai para um lado, o Anderson para o outro, e tem dado bastante resultado. Mas vamos de ping-pong, correto? Vamos lá. Nair por Nair. Sobrevivente. Amazonas. Meu amor. Minha casa. Política. Precisamos mudar. O que espera dessa campanha? Sucesso, né, gente? Sairmos vitoriosas, porque a gente está assim com muita esperança no coração. Eduardo Braga. Não tenho o que dizer mais. Show de bola, gente! Esse foi o podcast do Dom com a nossa querida Nair Blair e Rita Nobre. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e um ótimo fim de semana. E agora a gente vai para açaí. Vamos para açaí agora. Açaí, gente. Açaí de Carauari. Açaí de Carauari, pelo amor de Deus.